Vamos lá, meus amigos, agora vamos falar de prática trabalhista. Já falamos de constitucional, já falamos de penal, já está postado aqui no nosso feed. Agora lá vem ela, a grande Ana Paula Pavelski, minha querida amiga, que vai falar sobre prática trabalhista. Já tô chamando lá, gente. Prática trabalhista vai chegando ainda. Quero lembrar vocês, gente. Hoje é dia de aprovação da galera de trabalho, vamos fazer 100%. Quero ver a galera comemorando muito. E aí, Pavelski, conta pra mim qual é a pergunta que a Pavel já faz de cara. Bom dia, meu amigo. Antes, né? Hoje é dia de vitória, hoje é dia de aprovação e eu quero saber como é que estamos hoje. Essa galera entrando aí para assistir nossa live. Posso eu também? Posso eu também? Pode, como é que estamos hoje? Aninha, Isso aí. Isso aí. aí. Querida, beijo. Tá bom. Muito bem, minha gente. Então vamos conversar um pouquinho aí, né, sobre essa nossa prova de logo mais. Tá todo mundo super preparado, né? Todo mundo que vier, a gente faz, né? Vocês estão aí, né, há dias estudando, se dedicando, e agora é a hora da vitória, né? Pessoal, então olha só, vamos lá lembrar algumas coisas, né? Alguns assuntos aí que a prova gosta bastante, né? E que eu quero que vocês também tenham aí fresquinhos em mente aí para fazer essa prova. Então, olha só. Cuidem se cair alguma coisa de garantia provisória de emprego, de estabilidade, né? Que a prova usa como sinônimo lá. Vai no índice lá no verbete estabilidade. Não tem erro, porque lá você acha tudo sobre estabilidade, né? Você acha lá o acidente de trabalho, acha a CIPA, acha o dirigente sindical, acha a comissão de empregados, acha também a questão lá do diretor de cooperativa, vai achar aquelas estabilidades do Conselho Nacional da Previdência Social, do Conselho Curador da FGTS, enfim, tá tudo lá, né? Então, cuidado com relação a essas questões de estabilidade. Agora, aproveitando o ensejo, eu quero lembrá-los que com relação à gestante, né? Se a prova trouxer para vocês um contrato temporário, então aquele da Lei 6.019 de 74, né? Aquela contratação especial em que eu tenho lá um intermediário, porque tem uma pessoa que está precisando de substituição de pessoal permanente ou está com demanda complementar de serviço, tá? Então, eu vou contratar uma empresa de trabalho temporário e essa empresa contrata o trabalhador temporário. Então, nesse caso, a gestante não tem estabilidade. Então, lembre disso. Agora, outros contratos por prazo determinado, né, principalmente se aparecerem os contratos por prazo determinado da CLT, que pode ser o contrato de experiência, ou pode ser aquele outro do prazo de 2 anos, enfim, aí você use e continue usando lá a súmula 244 do TST, tá? Então, toma cuidado com relação a isso. Agora, cuidado, se cair a estabilidade da comissão de fábrica, né, a comissão de representantes da empresa, não confunda com o sindicato, né? Não confunda com o sindicato. Por quê? Dirigente sindical, artigo 8º lá da Constituição Federal, no inciso 8, artigo 543 da CLT, vão dizer que é desde o registro da candidatura e se eleito até 1 ano após o término do mandato, né? Eles gostam ainda, nesse caso, do dirigente sindical, trazer aquela hipótese do dirigente que vai registrar sua candidatura no curso do aviso prévio e que daí você usa como tese pelo empregador para dizer que não tem garantia de emprego, né? Porque registrou a candidatura no curso do aviso prévio, ou seja, já sabia quando a sua extinção contratual ia acontecer e foi lá, registrou a candidatura para tentar obstaculizar isso, né? Uma outra coisa importante, só tenho estabilidade de dirigente sindical se eu estou dirigente de um sindicato que tem representatividade no meu vínculo de emprego. Então, por exemplo, sou dirigente sindical lá do Sindicato dos Professores, né? E trabalho num banco, não sou contratada como professora, então não tenho estabilidade porque não tenho função representativa. Lembrem disso, né? E se extinguir a empresa, né, na base territorial, principalmente daquele sindicato, também não tem mais a função representativa, né? Não tem a estabilidade. Agora, a comissão de empregados, ela está lá no artigo 510 seguintes da CLT, dentro da empresa. Inclusive, sindicato e empregador nem podem interferir
nas eleições da comissão de empregados. Então, artigo 510A e seguintes da CLT, tá? Então, cuidem com isso, porque a função dessa comissão é uma aproximação dos empregados com o dono da empresa, com o proprietário lá do empreendimento, tá? Então, cuidem, porque aí também é desde o registro da candidatura e se eleito até um ano após o término do mandato. Lembrem que a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, lembrem que a CIPA só tem garantia de emprego quem for eleito. Quem for nomeado pelo empregador não tem garantia de emprego, tá? Agora, aspectos ligados à rescisão do contrato. Então, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês estão acostumados aí no índice alfabético remissivo para procurar os assuntos. Estão acostumados até a abrir o artigo 7º da Constituição Federal, porque ele funciona para nós como um grande índice também. Mas lembrem que antes de começar a CLT tem um índice que, se por acaso alguma coisa você não achou, né, lá no índice alfabético remissivo, dê uma olhada nesse índice por assuntos lá da CLT, né, antes dela começar, e tem lá o capítulo rescisão, né? Então, o que você precisar sobre rescisão, você vai encontrar ali dentro desse capítulo e logo depois começa o capítulo do aviso prévio também. Agora, de rescisão de contrato, o que eu quero que vocês tomem muito, muito, muito cuidado, muita atenção. Primeiro que você vier aquela rescisão por acordo entre empregado e empregador, o distrato, né? Aviso prévio indenizado, ser indenizada pela metade da multa do FGTS, portanto, os 40% se tornam 20%. As demais verbas, todas por inteiro, né? O trabalhador não saca seguro-desemprego, porque não é desemprego involuntário, tá? E também ele vai sacar do FGTS dele 80%. Agora, o que eu quero chamar a atenção do capítulo da rescisão de contrato? Na última prova, eles vieram cobrando uma questão relacionada à Covid, tá? E força maior, que não dava para extinguir os contratos, naquele caso, por força maior, porque não teve a extinção da empresa, né? Artigo 502 fala em extinção da empresa para poder fazer força maior em contratos de trabalho e pagar metade da indenização aí da multa do FGTS. Agora, o que eu acho que vocês têm que tomar cuidado aqui? Tem que tomar cuidado com o artigo 486. Se a prova vier falando daquelas extinções de contrato, daquelas empresas que tiveram que reduzir quadro por causa de leis que determinaram o que se costumou chamar de lockdown, né? Paralisação parcial ou total das atividades, e as empresas tiveram que mandar embora, tiveram que reduzir quadro por causa disso, não dá para aplicar o artigo 486, que é a chamada extinção contratual por fato do príncipe, porque o artigo 29 da Lei 14.020, que é uma legislação especial do Covid, tá? O artigo 29 dessa lei diz que não se aplica esse artigo para as extinções contratuais ocorridas durante a Covid. Nós fizemos essa remissão, inclusive. Então, cuidado, cuidado, prestem atenção nessa pergunta, ok? Uma outra situação aí muito, muito, muito relevante, muito importante para vocês é: caiu alguma coisa sobre FGTS, vai na lei do FGTS que não tem erro. E lembre, tá? O FGTS do trabalhador usual aí é 8% sobre a remuneração. E do aprendiz é 2% sobre a remuneração. Outra coisa que você precisa ficar atento também, veja só, se o empregado está afastado, recebendo benefício previdenciário de auxílio doença acidentário, né? Olha, lembra comigo, né? Então, suspensão de contrato, sem trabalho, sem salário. Mas nesse caso do auxílio doença acidentário, tá? A gente tem que responder com base no artigo 15, parágrafo 5º da lei do FGTS, que o empregador continua depositando o FGTS. Cuidem também do programa de demissão voluntária, o programa de incentivo à demissão voluntária, artigo 477B da CLT, né? Porque o artigo 477B deixa claro para vocês que o empregado dá quitação geral para o empregador num PDV se
ele tiver sido instituído por negociação coletiva, né? Porque se for por ajuste individual, não dá quitação geral. A pessoa pode entrar com a ação cobrando verbas normalmente. Agora, se eu dei quitação para o meu empregador num plano de demissão voluntário via negociação coletiva, aí eu dei quitação de todos os meus direitos se tiver uma cláusula assim no PDV. E aí o empregador vai fazer uma contestação nessa minha ação, alegando uma preliminar de ausência de interesse processual, porque eu não tenho mais direitos, vamos dizer assim, para cobrar aí. Então, cuidem, observem isso, porque pode vir essa pergunta assim ou pode vir essa tese na peça, né? Cuidem com isso. Agora, lembrem, pessoal, que se o contrato tiver cláusula de arbitragem, então, para ter cláusula de arbitragem é uma questão de renda, né? Remuneração superior a 2 vezes o teto do INSS e o empregado concordou em inserir essa cláusula ou foi por iniciativa dele a inserção dessa cláusula. Então, podemos ter cláusula de arbitragem e aí se a pessoa que tem essa cláusula no contrato procurou a Justiça do Trabalho, tá? Aí o réu, né, tem que alegar uma preliminar da existência dessa convenção de arbitragem, tá? E lembrem, se não alegar essa preliminar na contestação, tá? O juízo torna-se, a Justiça do Trabalho torna-se competente, né? É a Justiça do Trabalho que vai processar e julgar a ação. Por quê? Porque se eu tinha cláusula de arbitragem no meu contrato e mesmo assim ajuizei a ação na Justiça do Trabalho e a outra parte não alega a existência dessa convenção de arbitragem, então quer dizer que ela concorda, tá? Que a ação agora tramite na Justiça do Trabalho. Então, cuidem com esse aspecto do artigo 337, né? Inciso dele que fala de convenção de arbitragem e o parágrafo 6º dele lá, que é o que diz que se não alegar na contestação, a Justiça do Trabalho torna-se, né, a competente para processar o feito, ok? Agora, em termos de processo, cuidem com as questões relativas a comparecimento e ausência das partes na audiência. Se nós estamos falando da primeira audiência e o autor não vai, é arquivamento e ele é condenado a custas. Gratuidade da justiça por si só não isenta destas custas. Tem que apresentar uma justificativa, tá? Apresentou a justificativa, isentou de custas, e aí não precisa recolher essas custas para promover novamente, para ajuizar novamente a ação. Agora, se não tiver a justificativa dessas custas, né? Pagar as custas é condição para ajuizar a nova ação, né? Se não pagar as custas e ajuizar a nova ação, a gente pode defender a extinção sem resolução do mérito aí dessa nova ação, ok? Agora, ainda em termos de audiência, lembre que o réu que não comparecer, revelia, confissão ficta, mas se estiver presente lá, pessoal, tá? O advogado do réu com defesa e documentos, né? O juiz vai receber a defesa e os documentos. E lembrem daquela hipótese também, que se a petição inicial está desacompanhada de um documento indispensável, por exemplo, estou fazendo um pedido, tá? Que o direito é previsão da negociação coletiva, acordo e convenção coletiva, não tem previsão legal daquele direito. Mesmo que o réu seja revel, o juiz não vai me dar aquilo que eu estou pedindo previsto na convenção coletiva ou no acordo coletivo se eu não juntei esse documento. Porque o juiz não pode presumir a existência desse direito, né? Então, preste atenção nisso, tome cuidado com esse detalhe, ok? Se você está fazendo uma reclamação trabalhista baseando numa cláusula de convenção e acordo coletivo, junte a convenção e acordo coletivo, ok? Aí, gente, a gente tem também que se já teve uma primeira audiência em que não teve acordo e o réu apresentou defesa, na próxima audiência, se o reclamante não for e o reclamado também, é confissão ficta. Não arquiva mais o processo, né? Presta atenção nisso. Agora, uma outra situação importante. Se vier falando para vocês de acordo extrajudicial, né? Toda petição começa lá com endereçamento, qualificação, tal. Acordo extrajudicial, as partes procuram a Justiça do Trabalho com uma petição conjunta.
só que cada uma tem que estar com o seu advogado, tá? E aí, o juiz, se ele não homologar o acordo extrajudicial, porque o nosso único pedido é a homologação do acordo, se o juiz não homologar, cabe recurso ordinário dessa decisão, porque é uma decisão terminativa do feito. Perfeito? Então, cuidado com relação a isso. Agora, se a ação começou como lide, como briga, que o juiz tem pedidos para julgar, as partes fazem acordo, o juiz não é obrigado a homologar o acordo. Nesse caso, se ele não homologar, não cabe nada, porque ele vai seguir com o curso do processo normal para julgar os pedidos ali da briga da lide, né? Agora, quando a gente tem uma homologação judicial de um acordo, o trabalhador pode dar quitação do quê para o empregador? Não só dos pedidos da ação, mas da vida. Então, se depois ele ajuiza uma outra ação, o juiz pode extinguir sem resolução do mérito por existência da coisa julgada. E das peças, Isa, das peças, tá? A gente tem lá o seguinte. A gente espera muito que venha uma contestação ou um recurso ordinário, mas a verdade é que o que vier a gente faz, né? Reclamação trabalhista, lembre lá comigo, endereçamento, qualificação, preliminar, mérito, pedidos e requerimentos finais. Não esqueça de ir no artigo 319 do CPC para você pegar os dados obrigatórios de qualificação, para você não esquecer de indicar valor da causa, não esqueça do valor dos pedidos reais se foram reticências também, fale das provas a serem produzidas, né? Um tópico para cada pedido, um tópico para cada pedido. E o fundamento da reclamação trabalhista é o 840, parágrafo 1º da CLT. Agora, nossa querida contestação, artigo 847 da CLT, mas você vai abrir o índice, porque lá no índice também já está mencionado o 337 do CPC, que te lembra das preliminares de contestação. Qual é a estrutura da contestação? Endereçamento, qualificação, preliminar, prejudicial, mérito e requerimentos finais. Preliminares, as hipóteses do 337 do CPC. E olha que pode vir a preliminar daquela incompetência material, porque a pessoa está querendo cobrar INSS de parcelas já pagas no contrato. Esse INSS não é da competência da Justiça do Trabalho. Pode vir a preliminar aí da pessoa que aderiu a um PDV com cláusula de quitação geral por negociação coletiva, daí ausência de interesse processual. Pode vir a preliminar de inépcia, né, pessoal? Muito comum a inépcia porque falta de pedido ou causa de pedir, né? E se vier questão falando que o trabalhador não indicou o valor dos pedidos, é inépcia também. Mas daí use o próprio 840, parágrafo 1º e 3º, para dizer que se não indicou o valor dos pedidos, extinção sem resolução do mérito, mas é inépcia, né? O pedido está incompleto aí, vamos dizer assim, ok? Ou o pedido está genérico, nesse caso também. Cuidado, tá? E lembre que na contestação, você tem que pedir na prejudicial, pré de prescrição ou D de decadência. Mérito separadinho e lá no final, requerer a improcedência dos pedidos. Se teve preliminar, reitera preliminar. Acolhimento da preliminar XYZ. Acolhimento da prejudicial de prescrição total ou parcial. E no mérito, a improcedência. E se cair recurso ordinário, é porque você está com uma sentença na mão, né? Está com uma sentença na mão. Então, folha de rosto, endereçamento, qualificação, tempestividade, preparo, representação, intimação contra razões, recebimento e remessa. E as razões? Endereçamento, autos, recorrente, recorrido, razões, conhecimento e provimento lá no final. Olha, preparo. Custas e depósito recursal. Se você está pelo empregador, se ele não tem gratuidade da justiça, né, vai ter que pagar custas lá, porque é difícil você estar representando fazenda pública numa prova da OAB, né? Só se você estiver representando massa falida. Aí pode ser. Agora, quem paga custas é o vencido. Quando que o autor da ação é vencido? Quando ele perder tudo. Quem paga depósito recursal? É só o empregador que paga depósito recursal. E daí, cuidado com as hipóteses de pagar metade, que está lá no 899, lá da CLT, pagar metade ou isenção, né? Agora,
Gente, veja. Se cair para vocês pergunta sobre uma sentença de parcial procedência, que só uma das partes recorreu, a outra ficou quietinha, e agora essa outra parte está sendo intimada para responder, mas a prova quer saber se ela pode recorrer também ou não. Se ela não recorreu antes, ela pode, no prazo das contrarrazões, apresentar o recurso adesivo. Lembre disso, tá? E os nossos recursos têm como efeito devolutivo, mas se eu precisar fazer um recurso com efeito suspensivo, eu vou protocolar o recurso e vou procurar o TRT com uma petição apartada pedindo o efeito suspensivo. Está lá na súmula 414, que a gente tanto estudou também. Isa, execução. Sócio retirante, para a gente terminar aqui. Sócio retirante, artigo 10A da CLT. Responde até 2 anos depois de averbada sua retirada, sua saída do contrato social, né? Responde de toda forma, primeiro a sociedade, a pessoa jurídica, subsidiariamente os sócios atuais, tá? E só depois os sócios que se retiraram, ok? Então, o que eu quero dizer para vocês? Cuida com isso. Mas para incluir sócio, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, aplico todo o procedimento do CPC, pedir a inclusão, teoria menor do CDC, artigo 28, teoria menor, empregador corre o risco da atividade, juiz intima os sócios, cita os sócios para se manifestarem em 15 dias, produção de provas e ele decide. Dessa decisão, cabe agravo de petição, mesmo eu não tendo a garantia do juízo, tá? Isa, nossos alunos vão detonar com certeza. Amém. A gente vai ter um show de aprovação, né? Eu estou muito feliz com esse curso de segunda fase, com essa turma, né? Então, com certeza, a gente está aí super bem preparado para essa nossa prova de hoje. Mabel, se você é um show, faz parte da aprovação desses caras de uma forma espetacular, cada vez mais índice melhor, melhor professora do Brasil. É um privilégio ter você no curso, eu sei que para esses alunos é maravilhoso tê-los na preparação deles. Vamos todos levantar a taça de aprovados. Gente, respondendo aqui para a galera, ó, prática penal, prática constitucional, já postados. Dá uma olhadinha no nosso stories, que fica mais fácil, né? Na hora que eu terminar essa aqui e começar a de civil. Ou dá uma olhadinha no feed, lá no IGTV, você vai conseguir ver rápido. Doninha, querida, um beijo. Daqui a pouquinho beijo, até daqui a pouco. Na hora da prova. Até daqui a pouco. Beijo, minha Valeu, gente. querida. Boa prova. Ah, pessoal, 6 horas da tarde, comentários de prova de trabalho lá no YouTube. Não vão perder. Um abraço, gente. Valeu!